Olá, olá, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente no Instagram da Copag Oficial e hoje a gente vai falar sobre mindset. Então eu vou esperar o nosso convidado, que é o Renner Silva, que é especialista nesse assunto, nessa área, para dar pra gente as explicações que a gente precisa e como que isso pode ajudar a gente a como que isso pode ajudar a gente em todos os âmbitos da vida, não apenas no jogo. Vou esperar aqui o Renner Silva entrar, que eu vou convidá-lo, para nossa live. Vamos lá, vamos lá. Esses corações subindo aqui é do nosso filtro novo. Chegou! Chegou! Então vamos lá, deixa eu convidar o Renner. Tá aí, já entrou. Olá! Olá, senhoras e senhores, jogadores do Brasil. Aqui, Renner, no Instagram da Copag, tem jogador de tudo. É o povo que ama baralho. Essa live especificamente, né, ela acontece às quintas-feiras, de 15 em 15 dias, para a galera que curte pôquer, para a galera aí que se liga no esporte da mente. Mas aqui no Instagram da Copag, a gente tem fãs do baralho de modo geral. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, e com você? Tudo jóia. Você tá travando um pouquinho aqui para mim? Você tá no Wi-Fi, no 3G? Como é que você Não, tá? estou no meu Wi-Fi, é abençoado, que eu já mandei trocar. E amanhã instala um Wi-Fi Ah, novo. Vamos rezar aí para Nossa Senhora da Boa Conexão. Erguei as mãos para nós e abençoe a nossa live aqui. Às vezes o meu 4G vamos funciona rezar. melhor do que o meu Wi-Fi, para Então, você ter uma ideia. eu às vezes também prefiro colocar no 4G, eu acho que para live roda melhor. Fã de Pokémon aqui também. Então a gente... Aí, Provedor ali, vambora. deu? Deu. Ó, o Tomás tá falando aqui que aqui tem fã de Pokémon também. Então aqui é o povo, Renner, nascido para jogos. É o povo da Nascido... jogatina. São os amigos que minha mãe mandou eu evitar. E graças a Deus eu não evitei e virei Exatamente. mágico. Aqueles amigos que a mãe da gente mandava a gente evitar e que a gente não evitou e deu tudo certo. Graças a Deus. E minha mãe deu medo. Aí quando eu falei com ela que eu ia virar mágico, ela falou assim: eu fui, não sei quem tá aí, quem tá me assistindo, mas eu fui mágico há muitos anos, né? E aí, sou mágico, né? Sei lá, 17 anos fazendo mágica. E aí minha mãe falou assim: Renner, mas mágica é de Deus? Eu falei, mas mágica é de Deus, eu sou de Deus, todo mundo é de Deus, né? Adorei. O problema do jogo, Márcia, é o problema do álcool, é o problema dos ciúmes, é o problema do amor, é o problema da comida, é o problema de tudo. Mais do que 50, 60% do seu tempo útil ali, simplesmente daquilo vira um vício. E aí seus neurotransmissores entendem uma necessidade daquilo, e aí outras áreas da sua vida ficam afetadas. Mas vai daí para eu falar que jogo é ruim, que é errado? Não, claro que não. É maravilhoso. O que é ruim é qualquer coisa que você pratique excessivamente sem um objetivo bem definido para isso. Exatamente. Todo Né? excesso, né, Renner? No fundo, ele é Todo uma falta, excesso. Ah, né? a diferença É, entre droga e medicamento é a dosagem. é, O mesmo tá medicamento que cura certíssimo. mata Ó, se você tomar em altíssimas doses. ó, o mágico Felipe tá aqui falando que mágico tem pacto com o capeta. Ô, Felipe, eu vou falar uma coisa com você. Mágica é um negócio muito legal. Apesar da live hoje, né, não ser sobre mágica, a gente não pode deixar de falar, né, Renner, dessa relação aí sua com o baralho, né? Que eu tenho certeza que você teve muito tempo. E eu queria te perguntar
se as primeiras mágicas que você fez foram de baralho. E As se. primeiras mágicas foram de baralho, com um Copag preto que ficou marrom logo. Foi um pouco antes de conhecer a Márcia, inclusive. E eu fiz a alegria de muita gente. E com o tempo ele foi ficando velho e era o único que eu tinha, então ele continuou velho. E aí eu descobri um pozinho branco que era estearato de zinco, se eu não me engano, que passa nele para ele ficar escorregandinho de novo. Mas foi o primeiro, e não é porque eu tô aqui, não. Foi o primeiro, foi com baralho e foi com o Copag. Acho que o Copag tá na vida de todo mundo, né? Tá na vida de todo mundo. É, Ô, Rick, a gente tem uma grande amiga que já fez live aqui com a gente. Ela chama Samantha Caiafa e ela é uma grande campeã de pôquer, o irmão dela. Todo mundo lá é campeão de pôquer, o irmão dela já foi campeão mundial 2 vezes e ela já foi da seleção mineira de pôquer 2 vezes. E ela já uau. contou pra gente aqui nessa live que o primeiro torneio que ela ganhou de pôquer na vida, ela ganhou com a colinha da Copag, porque no baralho Texas Hold'em da Copag, ele vem Tem uma a colinha cola dos jogos, e da ela sequência falou dos que ela jogos. cravou um torneio olhando a cola da Copag. Então Gente, tem que ser muito picareta para ganhar um torneio sem saber a sequência das cartas. sem Quando eu falo saber a sequência. picareta, é positivamente, porque o poker é isso, né? O poker, quando você entende, quando você aprende a jogar poker, em especial o Texas Hold'em, é um blefe muito mais agressivo do que o do truco. Ele só não tem gritaria. É porque Mas o lá blefe, porque o truco vale dignidade. O poker vale dinheiro. E o que é melhor, dinheiro ou dignidade? o Quem é a dinheiro. dignidade da fila do pão? Então, essa comparação que eu faço. Então, o poker é muito mais pesado. Para você ganhar um campeonato de relevância, cara, se ela não sabe a sequência dos jogos, ela sabe o que precisa saber. Porque a É. sequência dos jogos todo mundo aprende. Ela entende de percepção de ser humano, de blefe. Me lembra muito Two and a Half Men. Não sei quem já assistiu o episódio 1 da primeira temporada de Two and a Half Men, que nem tá no Netflix mais, mas são o Alan e o Charlie, né? E o Jake, que é um menininho de 6, 7 anos. E no final, o Jake tá jogando, o Alan, o tio dele, o Charlie, perdão, tá jogando e o Jake atrás. E uma roda de gente, assim, mauzão, jogando poker, né? E aí o Jake fala assim: você vai aceitar com isso? E aí todo mundo enche a mesa e tal. E aí alguém fala assim: menino, você não pode, você não entende nada de poker, você não pode dar opinião. E aí o cara tava carregado, né? E fala assim: você não entende nada de blefe. O menino de 6, o menino de 6 anos já entendeu que o poker era o blefe, né? Que era ler as pessoas. O que tem tudo a ver com o que a gente faz, né, Márcio? Mas continue o seu discurso. Inclusive, a irmã da Samantha Caiafa tá até assistindo aqui, a Natália Caiafa, mas lá nessa casa é todo mundo nascido pro baralho. Então, eles ganham mesmo sem saber as regras, sem saber a Muito sequência, legal, enfim. muito legal. Reni, eu quero te perguntar uma coisa. O que é esse tal de mindset que agora só se fala nisso, inclusive no poker? As pessoas só falam disso agora. Queria que vocês começassem explicando pra gente o que é mindset e como que o mindset interfere primeiro na nossa vida, né? E depois pode interferir aí na vida do jogador. Então, vamos lá. Eu vou tentar explicar de algumas formas aqui. O que tem diferente na minha mentalidade ocidental, que só posso me casar com uma mulher, e isso é o certo para mim, e para as mulheres também. E o que tem diferente nessa mentalidade na minha vida e na vida de um árabe que pode se casar com 4 mulheres? Eu vou pegar mais pesado. O que tem diferente numa mulher brasileira que aceita o marido? Tem umas que aceitam amante, mas não é normal. Que aceita o marido e olhe lá, e que fala: nunca dividiria o meu homem com 3 mulheres. Mas o porquê que as mulheres lá da Arábia, elas aceitam aquilo? Elas aceitam porque é a cultura do local. O que é a cultura do local? O ambiente onde ela foi criada. Em outras palavras, as histórias... Presta atenção nisso aqui que é a chave. As histórias que contaram para elas. Para a gente entender de mindset, a gente tem que entender que verdade não existe. Verdade é a interpretação que eu dou para algum fato. Você sabe, não sei se você sabe o porquê que lá no mundo árabe, lá nos muçulmanos, eles podem se casar com 4 mulheres, porque é uma guerra, é um ambiente de muito conflito
E sempre guerra, e sempre morriam muitos homens. As mulheres ficavam desamparadas porque não tinham nem condição de trabalhar e nem de se sustentar. Então, se o cara tivesse condição de cuidar das quatro de forma igualitária, para procriar e para não desamparar as mulheres, ele poderia se casar com quatro. E Não aí, sabia. quando você nasce nesse contexto, é normal você aceitar a condição de estar dividindo o cara com outras mulheres, porque ou é aquilo ou é o olho da rua, a sarjeta e virar mendigo. Tem gente que prefere, mas tudo bem. Fica mais fácil de aceitar. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Basicamente, é a configuração mental. E configuração mental é a tradução pura e simples de mindset. Ou seja, como a sua mente foi configurada para acreditar. Ligado ao seu mindset. E aí, quando a gente Renner, entende. tá? Ah, Eu vou precisar que você volte, porque para nós aqui travou geral. Eu travou, vou, para mim ficou pretinho aqui e voltou. eu vou precisar que Tá, você eu vou volte sair. aí na. Não, Vou só sair e voltar a volto. explicação. Ah, voltar no tema. Quase que eu saio da live aqui. Vamos lá. Uma coisa que você tem que entender é os frutos que você colhe da vida hoje, ou seja, se você está rico ou não, se você está próspero ou não, se você. E aí, daqui a pouco chegar até no poker, né? Se você é vencedor ou não. Se você é feliz ou não, se você tem a família que você queria ou não, se você alcançou o que você queria ou não, está diretamente ligado às suas crenças, está diretamente ligado àquilo que você foi configurado para ser, ter e fazer. E aí, quando você entende que você está completamente programado para fazer o que você faz, e 90% do tempo você vive de forma automática, o que eu estou querendo dizer? Estou falando de neurociência pura e simples. A sua mente é subdividida, hipoteticamente, em duas áreas muito importantes. A parte consciente e a parte inconsciente. A parte consciente do seu cérebro é essa aqui, ó. Eu vou coçar a minha sobrancelha. Foi conscientemente. Eu vou ajeitar o meu cabelo. Foi conscientemente. Agora, existe uma parte do meu cérebro, da minha mente, que está, por exemplo, mandando meu coração bater. E se eu me exercito e minhas células precisam de mais oxigênio, porque consumiram o oxigênio que tinha, uma parte muito inteligente do meu cérebro manda o meu coração bater mais rápido, a minha respiração ficar mais forte, simplesmente para levar o oxigênio para essas células. É a mesma parte do cérebro que manda a unha crescer, que manda as células se trocam e se renovam, e que faz tudo acontecer. Você não controla o seu intestino desde do comecinho e vai levando o bolo fecal lá para baixo. Quanto muito você prende lá no final. Toda essa máquina biológica do seu corpo só consegue funcionar porque existe uma parte da sua mente que a gente chama de mente inconsciente. O que acontece nessa mente inconsciente? Nessa mente inconsciente existe uma infinidade de coisas, de situações que podem ser processadas ao mesmo tempo. E aí vocês vão entender onde eu quero chegar. A sua mente consciente, a ciência só conseguiu determinar 7 estímulos ao mesmo tempo de forma consciente. Ou seja, assoviar, chupar cana e mais 5. Você Não, não consegue. é mulher, né? É, e O homem no só máximo. faz uma coisa Quando, de cada quando vez. eu falo no máximo, é óbvio que estamos nos referindo às Ah, mulheres. ah, Óbvio. Mas não conta não, Márcia, porque o dia que as mulheres souberem disso e instalar esse mindset, que elas são melhores do que os homens, nós vamos virar escravo. Conta sim, porque elas precisam saber disso. Eu cansei dessa vida de trabalhar, tô mais querendo ser dono de casa, cuidar de menino, trocar a fralda e etc. Mas vamos voltar. é o que é trabalho. Mas vamos lá. Nossa senhora, a minha mãe, uma casa de 3 quartos, sala, cozinha, ela passava pano, tirava poeira, passava enceradeira, ela lavava 2 banheiros, ela todos os dias arrumava comida para 4 meninos para a escola, voltava, tinha janta para casa e no outro dia tudo de novo. E aí pergunta ela: o que você faz? Trabalha? Não. Não. Oh, não, trabalha não.
Mas vamos voltar. Ai, ai, ai. Mas vamos voltar. É, Então, dividindo, para quem está chegando agora, eu estou explicando neurocientificamente, neurociência aplicada, como que o seu cérebro funciona. E aqui você vai entender o seu mindset e vai entender a pergunta de US$ 1 milhão. Por que eu faço o que eu faço? Do jeito que eu faço. Por que que eu planejo fazer de um jeito e faço de outro? No poker. Você planeja, fala assim, ó, aquele cara ali dá aquela piscadinha, mas se ele piscar ali, ó, ele tá blefando. E aí o cara pisca, você fala, será que ele tá blefando? E aí você não consegue executar. É a mulher quando termina com esse, forte, decidida, como toda mulher, fala, terminei, mas acabou, eu não vou ligar mais. Toca a Marília Mendonça pra ver. Ela liga na hora. Ela esquece. O porquê que a gente esquece do que a gente combinou com a gente mesmo. Porque eu combinei, mas eu combinei tão bem combinado. Quantas vezes você prometeu para você que você ia estudar desde o primeiro período, da primeira semana do período da faculdade. E aí chegou na hora da prova e você fala, nossa, não estudei. O porquê que você descumpre os seus combinados? O porquê que você não consegue ser leal com você mesmo? Ou seja, por que eu faço o que faço? Márcia, o dia que eu conseguir ter esse conhecimento nas escolas públicas de ensino básico fundamental do Brasil, Deus pode me levar feliz, porque eu tenho certeza que nós vamos deixar outro mundo. Porque quando a gente não muda, tudo se repete. E o que a gente vai entender aqui do mindset, do funcionamento da nossa mente, é a única chance que nós temos de mudar algo aonde pode ser mudado. Porque alguém me mandou esses dias para trás uma coisa muito engraçada. Eu sou atleticano, sofredor, todo mundo sabe. Mas esses dias me mandaram um fluxograma assim, ó. É o caminho da torcida do Galo. Aqui, contrata um técnico novo. E aí vem pra cá. Aqui a torcida se empolga. Você viu isso? Aqui o time começa em mal. Aqui critica o medalhão. Aqui tem péssimo resultado. Aqui troca de técnico. Aqui tem um técnico novo. E aqui empolga de novo. E fica nesse ciclo vicioso. E atleticano é tão doente. E aí eu falo com conhecimento de causa. É tão doente, apaixonado, porque acontece isso todos os anos. E a gente. E ele continua torcendo pro Galo. E continua no mesmo ciclo. E aí é engraçado que essa figurinha falava assim: vocês estão aqui, na empolgação com o técnico novo. Mas então, por que tudo se repete? O porquê que eu sei que eu tenho que ter mais paciência com as pessoas que amo, mas quando acontece algo, eu já perdi a paciência, só vou ver depois. Por que eu sei que eu tenho que falar baixo para ser mais cortês, educado e gentil, mas quando eu percebo, eu já estou falando assim. Por quê? Porque todas essas informações, todos esses momentos já foram escolhidos. E aí, quando eu falo que já foram escolhidos, você deve ficar pensando, então eu sou refém de algo? Sim, você é refém do seu mindset. E aqui, se você não entender que se você quiser mudar algo na sua vida, você tem que mudar o seu mindset, que não é fácil, nada vai acontecer. Você vai continuar se repetindo, se repetindo, se repetindo, e troca de técnico, e empolga, e xinga, e cai, troca de técnico, e empolga, e xinga, metaforicamente do que a gente está usando. Então, o que eu quero te explicar a gente pode falar que o mindset é como se fosse uma programação mental para a gente falar, agir não. da forma que a gente age. Mindset é como você foi programado para fazer o que você faz. E aí, Márcia, deixa eu te falar uma coisa. Vamos analisar aí a riqueza, a pobreza, a prosperidade. Ser rico não tem nada a ver com ganhar dinheiro. E talvez, e aí é o que eu mais uso para libertar as pessoas. Ser rico tem nada a ver com ganhar dinheiro. Sabe por quê? Existe um estudo que mostra que se a gente pegar o dinheiro de toda a população mundial, dividir igualmente entre as pessoas, em pouquíssimo tempo esse dinheiro volta para as mesmas mãos. Porque quem tem o mindset de gastar, vai gastar. Quem tem o mindset de entender dinheiro como algo para fazer mais dinheiro. E aí eu faço mais dinheiro, gasto esse, mas eu faço mais e gasto esse. Quem tem essa mentalidade, esse mindset, vai recuperar o dinheiro todo de novo. E é assim no dinheiro, é assim no amor, é assim nos negócios, é assim na felicidade. Então, o mindset é como você foi configurado para fazer. E como que isso foi configurado?
antes de te contar como isso foi configurado, para a gente saber como possivelmente mudar, eu quero voltar aqui a entender que a sua mente existe dois espaços. Esses espaços, eles são psicológicos, claro. Existe a sua mente consciente, como eu disse, e a sua mente inconsciente. Conscientemente, as mulheres, seres evoluídos de luz, conseguem fazer, no máximo, 7 coisas ao mesmo tempo. O homem faz uma, na segunda ele esquece da primeira. Mas eu vou defender os homens. Eu fico vendo briga de marido e mulher aí. Mulheres, por favor, entendam. Se o seu marido, se o homem fala que vai fazer alguma coisa, principalmente dentro de casa, ele vai fazer. Não precisa ficar lembrando de 6 em 6 meses. Que coisa desagradável. Homens, me ajudem aí, pô. Às vezes fica difícil defender. Mas vamos lá. Então, conscientemente, seres humanos, no máximo 7. No máximo, ok? Inconscientemente, esse aqui é o pulo do gato. Inconscientemente, a ciência não conseguiu limites para a quantidade de processos simultâneos. Inconscientemente, além de a quantidade infinita de processos, gasta-se pouquíssima energia. Não sei se você sabe, mas o seu corpo o tempo inteiro está economizando energia para sobreviver. Ok? Aqui, inconscientemente, gasta-se pouquíssima energia. Então, o que acontece? E agora você vai entender o que é um hábito. E agora você já sabe que um hábito, como ele é feito de forma automática, ele está na mente inconsciente. Por quê? Porque tudo que você repete demais aqui, dirigir. Quando você começou a dirigir, pisa na embreagem, passa primeiro, pisa um pouquinho, menos, aí solta o acelerador. E aí vai começar a andar, cara, você não sabe o que você faz. Você tira o pé da embreagem, você pisa no acelerador, o que você faz? Você passa demais, você pega um Pokémon, você não sabe o que você faz. E aí o carro pipoca e você tem que pensar muito aquilo, porque são todos, olha a quantidade de estímulos conscientes para você aprender a dirigir. E ainda alguém quer que a gente dá seta. Quem está aprendendo a dirigir, gente, tem que ter carta branca para não dar seta. Então, Deus e os anjos da guarda que protegem quem está aprendendo a dirigir. E aí, o que rola? Só que você faz isso uma vez, 2, 3, 4, 5. Quando você vai fazendo muito, não vai ficando mais fácil? Não vai ficando mais automático? O que está acontecendo aí dentro desse processo? A sua mente consciente, ela pensa assim, a Márcia está repetindo demais esses pensamentos aqui, do pedal, etc e tal. Eu acho que ela vai precisar de usar isso mais vezes. Já que ela vai precisar, eu não vou ficar gastando essa energia. Eu vou jogar para cá. Ele joga esse procedimento para sua mente consciente. Para sua mente inconsciente. E aí se torna um hábito. Hoje, sabe quantas vezes eu pisei na embreagem nos últimos anos? Nenhuma, porque graças a Deus meu carro não tem embreagem. Mas, no freio, não faço ideia. Quantas vezes você escova o dente? Você não sabe. Por quê? Porque se tornou automático. O automático, ele foi parar na sua mente inconsciente. Para quê? Para um único motivo. Economizar energia. Eu quero dar um exemplo real disso acontecendo comigo atualmente. Por favor. Há 30 anos atrás, eu andava de patins. Aí eu pensei que há 30 anos atrás você tinha nascido. Não, infelizmente não. Bem. Há 30 anos atrás, eu andava de patins. E eu comprei um patins, deixei ele 4 anos lá guardado. Meu marido falou que tinha certeza que o patins jamais sairia do armário, mas ele saiu. Aí, eu vi a foto. Aí, eu agora estou andando de patins. Renner, e é surreal como que o meu desempenho no patins melhora. Mas eu tô falando no mesmo dia, não é um dia depois, não. Eu começo a andar, aí eu começo a andar toda bamba, segurando, não sei o que e tal. Renner, passou 20 minutos, meia hora, eu já tô solta andando de patins. Parece que a mente vai automatizando aquele equilíbrio que eu preciso para ficar em cima do patins. Quando eu coloco o patins no pé, eu mal consigo ficar de pé. Com o patins, eu vou segurando na grade da quadra. Passou meia hora, eu tô andando de patins. É bizarro. A nossa mente é muito inteligente. E o que você está falando, existem hábitos que são formados mais rápidos, existem habilidades que são mais facilmente desenvolvidas, como a do patins do equilíbrio para você, e outras mais dificilmente desenvolvidas. Mas todas elas precisam que você jogue informações para a sua mente e que essa mente
Vai trabalhar inconscientemente, de forma cognitiva, a ponto de organizar. Você não fica pensando, quando eu cair para cá, eu jogo o corpo para cá. Quando eu andar para cá, eu abro a perna. Quando eu fizer isso, eu falo, não. É automático. E muitas vezes, principalmente as pessoas ansiosas, elas atrapalham o processo. Porque elas acham que para andar de patins, ela tem que saber assim, ó, foi 1 centímetro para frente, tem que correr para frente. 1 centímetro para trás, tem que correr para trás. Então ela força a mente dela a trabalhar conscientemente. Só vai fazer 7. Se for homem, só vai fazer 7. E aí, a ansiedade atrapalha o processo. Isso é a base, Márcia, da tentativa e erro, que é como o seu cérebro trabalha. Ou, O seu eu cérebro tô, aprende quando você acerta e quando você erra. E é assim no patins, é assim no inglês, é assim no poker, é assim onde você for. eu Por que, tô que as pessoas... vivendo isso nesse momento. Eu vejo, assim, uma diferença real do meu desempenho andando patins, quando tem 5 minutos que eu tô andando, quando tem meia hora, quando tem 1 hora que eu tô andando de patins, eu já tô correndo de patins, praticamente. Olha aí, olha Entendeu? aí. E aí, Tiziano está trazendo aqui para a gente, meu consultor também, emagrecer, dirigir, se alimentar saudável, tudo é hábito. E o que é hábito? É um monte de informação que eu jogo para o meu inconsciente para que ele se vire. Você não aprendeu a andar conscientemente. Você aprendeu a andar pelo processo simples da nossa mente, natural de tentativa e erro. As pessoas, e a pessoa quer aprender inglês e não aprende. Não aprende porque não quer, porque não se dedicou ou porque a ansiedade atrapalha. Porque se ela pensa, eu tenho que aprender todas essas palavras, eu tenho que falar isso, saber como é que vai fazer todas as ligações, faz uma análise combinatória maluca, aquele negocinho da Nazaré, pensando Uhum. assim, e aí ela fala, aí qual a informação que ela manda para a mente dela? É muito difícil, eu não consigo. Já ouviu falar que naquela ditada, não sabia que era impossível, foi lá e fez? O que acontece no inglês? O inglês é um processo muito parecido com o patim, só que com prazo mais longo. Pensa comigo, você quer aprender a falar inglês, por exemplo. Você pensa para falar português? Não. Então, se você não pensa, você fala de forma inconsciente. Vem, as coisas vêm. Você não fica foi assim um dia, ok? Se você, para chegar a esse nível de inconsciente, você teve que ouvir todas as palavras em inglês, ler, repetir, pensar nelas e sem estressar, sem deixar a ansiedade bater, o que você fez? Automaticamente, você vai jogando essas informações para o inconsciente. Imagina um quebra-cabeça muito grande, ok? E aí eu começo a pegar, misturar das peças e jogar lá. E digamos que quando eu jogo, elas vão tentando se encaixar sozinhas. É isso que acontece. Quando eu vou montando um monte, de repente forma um cantinho ali. O resto não. De repente, daqui a pouco eu vou jogando, forma um outro cantinho. Essa formação do quebra-cabeça com as peças é cognitiva, mas você precisa dar a porta de entrada, que é subir no patins. E que é começar a tentar, porque o processo de tentativa e erro vai formando uma habilidade inconsciente. Ou seja, vai formando um caminho neural que automaticamente ele te fala, o pezinho é mais para cá, é mais para lá, o balanço do corpo é assim. Você não precisa pensar. Você só vai. Tudo na vida é assim. E o que atrapalha o processo de desenvolver habilidades inconscientes, ou seja, ter isso no seu mindset? A ansiedade. E aí a gente se depara com um grande problema. E aí, para que você entenda, mente consciente, mente inconsciente. Tudo que você faz de forma automática está na sua mente inconsciente. Aí, aqui nós estamos falando de habilidades e hábitos que você pode desenvolver inconscientemente. E é assim que tem que ser feito. É só assim que vai ter resultado e você vai conseguir executar. Mas, porém, contudo, entretanto, e as coisas que nós não treinamos? Como, por exemplo, dá uma característica de alguém aí, ser ciumenta, ser barraqueira, ser mão de vaca, ou ser mão aberta, ser gastador, ser ostentação. De onde vieram isso? Do inconsciente. De histórias que nós ouvimos na nossa infância, que por algum motivo, também de forma cognitiva, foram parar no nosso inconsciente e está lá. Você não é agressivo porque você é de Áries. Você pode até ser de Áries e ter alguma coisa que combine, mas a sua formação psicológica está quase que totalmente ligada à sua primeira e segunda infância, à sua formação psicológica. Ou seja, a responsabilidade que nós temos na formação de uma criança
é muito grande. Vamos lá, deixa eu te dar um exemplo. O meu pai, ele é muito mão aberta. E a minha mãe é muito mão de vaca. O meu pai nunca teve dinheiro guardado. A minha mãe sempre teve um dinheirinho guardado. O meu pai era quem dava presente pra gente, porque ele era do compartilhar. A minha mãe nunca tinha condições de dar muito presente também, o que ela dava já nem precisava de presente. Mas enfim, os dois foram muito pobres. Os dois vieram da miséria, os dois quase passaram fome. Meu pai talvez um pouquinho mais do que a minha mãe. Mas a minha mãe, que era na melhor condição, não tinha banheiro em casa, dormia num colchão de palha com retalho de calça jeans cheio de pulga. Tinha um ovo de galinha para dividir com 6 irmãos e uma fossa no terreiro que não tinha banheiro. E quando aquilo chovia, inundava o terreiro inteiro cheio de bosta. Enfim, essa é a melhor condição para vocês entenderem. Os dois vieram da miséria e da pobreza. Por que que os dois viveram a mesma situação? Bom, vamos lembrar o que eu disse. O que você é, o seu jeito, foram histórias que contaram para você e você acreditou. Foram coisas que você viu e te fizeram ser desse jeito. Mas por que que o meu pai e a minha mãe foram pobres, vieram da miséria, e os dois são completamente diferentes quando o assunto é dinheiro? Exatamente o que define a tal da miséria. Não tem nada que aconteça que vá garantir que a pessoa vai configurar aquele mindset. Mas o mindset dele é a partir do que aconteceu. Vou exemplificar no caso do meu pai e da minha mãe. O tempo todo, Márcia, inconscientemente, o seu inconsciente é o seu melhor amigo e só quer te fazer sobreviver. Isso aqui dá uma aula de 20 horas, a gente volta no outro dia. Mas ele só quer te fazer sobreviver, te afastando das coisas que você acha ruim e te aproximando das coisas que você acha que é bom para você. Vamos lá. O que define isso? O tempo todo você está buscando um prazer ou fugindo de uma dor. Márcia, o jeito que você penteia o seu cabelo talvez seja para fugir de uma dor, de um cabelo feio que você viu, ou de alguém na infância que riu do seu cabelo e que mexeu com a sua vaidade, etc, etc, etc. O meu eu tenho certeza, ó, deu um tapa nele hoje. Tudo que a gente faz, basicamente, principalmente as ações inconscientes, é para buscar um prazer, mas geralmente para fugir de uma dor. Lá na infância do meu pai e da minha mãe, na miséria, o meu pai, por algum motivo, de repente ele viu alguma coisa e ele achou bonito presentear as pessoas. E a dor dele na pobreza era não ter condição de fazer nada porque ele amava. A minha mãe viveu a mesma coisa, mas lá na infância, talvez a dor que ela teve foi de nunca ter um dinheirinho guardado para caso precisar comprar algo, conseguir. Isso, eu nem precisava conversar com os dois para saber disso, só assistir na vida dos dois. Claro, hoje é a minha especialidade, a gente sabe das pessoas, não tapa. E aí, quem tá certo e quem tá errado? O pão duro ou a mão de vaca? A mão de vaca ou mão aberta? Ninguém tá errado, né? Tá certo. Agora, se ser mão aberta faz o meu pai viver mal e infeliz, ele precisa de tratar isso. E se ser mão fechada demais faz a minha mãe, ela se sentir, não é eu sentir que ela tá mal, bem, não. Se faz ela se sentir, ela tem que mudar isso. E aí a gente justifica a frase do começo. Seja lá o que você esteja vivendo, escassez, pobreza ou abundância, prosperidade, etc, etc, felicidade, depende da sua configuração, do seu mindset e das histórias que você configurou na sua mente. Meu pai e minha mãe não tem ninguém certo e ninguém errado. Tá tudo bem. Os dois viveram a mesma coisa e se configuraram de forma diferente. Porque o que acontece, até que chega ao meu inconsciente, ele atravessa 2 filtros da realidade. Onde ele pode achar feio ou bonito, exagerado ou não, olhar para uma coisa, olhar para outra. Você sabia que 2 gêmeos siameses, um corpinho e 2 cabecinhas, eles não têm personalidades iguais? Em tese, eles viram a mesma coisa. Mas o pensamento virou um filtro e interpretaram de forma diferente. É a mãe que dá um tapinha para corrigir 2 crianças fazem arte. E aí, dá um tapinha em um e o mesmo tapinha no outro. E a mãe fala assim, da próxima vez vai doer. E aí um pensa assim, poxa, da próxima vez vai doer, caramba. Tá bom, isso não doeu, mas da próxima vez vai doer, eu vou ficar quieto. E aí ele desenvolve um mindset de ser mais acanhado, mais tímido, mais obediente. Mas o Renner, o outro irmão, não. Deu o tapinha, a mãe falou, da próxima vai doer. Ela falou assim, se não doeu esse, vai doer o próximo. Vai doer lá. E ele cria um perfil mais desafiador, mais empoderado. Qual que é melhor e qual que é pior? Não tem. Todos têm sombras e luzes. Todos têm vantagens e desvantagens. O que eu tô querendo te fazer entender é que independente do que esteja acontecendo na sua vida,
está configurado. E o que você faz, sem saber o porquê você faz, o famoso porquê eu faço o que eu faço, já foi escolhido. Se você ia ter esse comportamento que você está tendo, já foi escolhido. O que eu quero te atentar é, se te incomoda, você precisa mudar. Mas não adianta se iludir e achar que você vai conseguir mudar no comportamento. Vamos lá. Alguma pergunta até aqui? Se alguém tiver alguma pergunta, caramba, soltou um caramba aqui. É a primeira vez que eu ouvi isso do Renato Bruno, meu professor e mentor e parceiro, sócio. Eu falei exatamente o que o Yuri falou assim. Caramba. Gente, quando você entende o porquê que você faz o que você faz, e aí você vai se aprovar ou se reprovar. E aí você vai conscientemente escolher o caminho que você quer trilhar. Esse é o caminho do autoconhecimento. E é por isso que eu levanto cedo todos os dias. Porque eu sei que tem pessoas sofrendo simplesmente por não saber isso. E quando ela não sabe isso, ela se culpa por coisas que não é culpa dela. E a culpa é um dos piores e mais desgraçados sentimentos que o ser humano pode ter. Porque a culpa te aprisiona no passado. Você gasta tempo arrumando culpado. Quando você se culpa ou gasta tempo arrumando culpa para outras pessoas para se justificar. Mas quando você sabe disso, é libertador. Você olha e fala... Tchá! Tipo, eu não tenho culpa. Então, se você é um Eu tenho derrotado uma na vida ou no dúvida, jogo... eu Vamos tenho uma lá. dúvida que é a seguinte. Então, a gente está programado pelas vivências que a gente teve na primeira e na segunda infância. Até aí tá claro. Quero saber o seguinte. Programado, fadado, condenado. Você pode usar o termo que você quiser. Eu estou aqui para falar a verdade. Nós Mas estamos a gente, fadados. mas a gente pode trabalhar isso, né? Porque, por exemplo, você falou aí muito da questão do hábito, do treino, da coisa que se torna inconsciente e tal. O primeiro coaching de pôquer, mentira não, o primeiro coaching online de pôquer que eu fiz, que eu já tinha feito 2 presenciais, o André Acari, né, que é um dos maiores jogadores mais famosos do Brasil, ele falava o seguinte, pessoal, não adianta só estudar. Não adianta só ler a teoria, entender. Para cada 1 hora de jogo, você tem que ter, perdão, é o contrário. Para cada 1 hora de estudo, você tem que ter 10 horas de jogo. Então, se você fez um coach de 24 horas, você tem que ter 240 horas de jogo para você aplicar, automatizar e realmente ver que aquilo funciona, ver que aquilo dá resultado. Isso é uma forma de treinar a mente para agir de uma forma, não é, René? Isso. Vamos por partes. Estamos sim condenados a viver com quem somos. E aceitar quem somos é muito importante. Mas essa condenação, ela é perpétua? Ela é eterna? Não. Não confunda. Você, quando se aceita, se entende, se exime da culpa, você está pronto para evoluir e adquirir novas habilidades. Todas as habilidades, elas são treináveis. Esse caminho é longo. É por isso que as pessoas tentam mudar e não mudam. Porque elas tentam mudar no que elas fazem. E o que elas fazem, se der certo... Presta atenção, Márcia. Eu, há muitos anos atrás, estava nem na faculdade ainda, eu estava, não lembro, fiz esse baralho aqui, ó. Não é um Copag, não, mas é meu baralho de quando eu chamava Mágico Renner. E aqui eu tenho uma carta de um valor e de um naipe, ok? Eu quero que você que está me assistindo aí, pensa numa carta de baralho qualquer. Qualquer uma. Você gosta, que você não gosta, valiosa ou não. Pensa numa carta qualquer. Pensou, Márcia? Ó, presta atenção. Márcia, qual carta você pensou? Dama de copas. Não. A gente combinou alguma coisa, Márcia? Não. Por isso que não deu certo, olha só. Por isso que não deu certo. 7 de ouros. Talvez se a gente tivesse combinado, teria dado certo. Mas eu poderia ter acertado, Márcia? Poderia. Eu teria uma chance em 52. Uma chance em Eu teria 52. quase 2% de chance de acertar. Mas e qual é a Quase chance de eu 2%. acertar de novo? É quase remota. Por que eu tô falando isso? Porque quando dá certo de primeira, é sorte. E a sorte não é sustentável. Então, quando você tenta fazer algo para mudar uma personalidade e der certo, não se iluda. Aquilo foi sorte. E a sorte não é sustentável. O normal é dar errado.
O normal é tentativa e erro. O seu cérebro aprende naturalmente com tentativa e erro. Você pode mudar sim, mas controla a ansiedade de achar que você é o super saiyajin do samurai cavaleiro do zodíaco, que você vai conseguir mudar a coisa num tapa e não vai. Você tem que Ô, ter Renner, persistência. E aí, só pontuando, Márcio, o que o seu coach falou é muito importante, porque tem gente que estuda e não pratica. E aí fica com obesidade mental e não valida nada. Como que seu cérebro valida um conhecimento? Aplicando, errando, testando de novo e acertando. E aí ele valida esse caminho, ele cria um caminho neural que fala, isso funciona, aí vou aprender mais. Aí vai, isso funciona, vou aprender mais. Porque senão você aprende, você não tem certeza se aquilo é verdade. Você ouviu falar, mas você não praticou e não validou. ô, Renner, isso que você falou de que se deu certo da primeira é sorte, isso é tão importante, isso é tão valioso para quem joga baralho, por quê? Renner, desde 2010, o pôquer ele é considerado um esporte da mente, assim como o Uhum. xadrez, assim como damas, assim como o gamão. Então, pôquer não é sorte, pôquer é técnica. Já está matematicamente comprovado que as suas cartas elas vão bater no bordo 13% das vezes você vai acertar uma carta, a sua carta, né? A sua carta, aquelas duas que só você sabe quais são, ela só vai acertar o bordo, que são as 5 cartas coletivas, 13% das vezes. Ou seja, Reni, se você for jogar pôquer, dependendo da sorte, 87% das vezes você vai perder. Então, por E quê? não é que é um Apenas jogo de azar, é 13%? um Não, jogo e de outra sorte coisa, coletiva. e tem um detalhe. Porque você, 13% das vezes, você vai acertar a carta. Mas não quer dizer que a carta que você vai acertar vai ser a maior. Você pode acertar um Ah, 10 e o seu colega acertar uma dama. Você pode acertar um rei e exatamente. o seu Ou oponente acertar seja, mais. ou Se seja, a você for possibilidade depender inicial é da muito sorte, pequena. se você for depender da sorte, você vai ser um jogador que jamais vai ser lucrativo se você não for treinar sua mente, se você não for estudar a técnica, se você não for se preparar. É impossível você ser um jogador lucrativo, porque você só vai acertar 13% das vezes. E o brasileiro tem um problema muito grande na vida. Ele acha mesmo que Deus é brasileiro. Ele conta com a sorte demais. Brasileiro conta com a sorte demais, em tudo que você imaginar. Brasileiro tem. Aí, acho que ele acredita mesmo que Deus é brasileiro, tem o hábito de contar com a sorte. E isso é muito perigoso. Quando é num jogo recreativo, com a família, beleza, eu vou testar só o meu blefe, vou blefar toda hora. Uma hora me pega, outra hora não. Mas quando tá jogando isso profissionalmente, não dá mais para contar com a sorte. E a vida é um jogo profissional, Márcia. A sua vida é uma só. Não tem nada mais valioso nessa vida do que o seu tempo. E se você gasta muito tempo fazendo a coisa errada, sem pelo menos aprender que aquele não é o caminho e fazer outro diferente, você joga fora um tesouro que é maior do que a dignidade, que é maior do que o dinheiro, que é o seu tempo. E a gente tem que parar de jogar tempo fora e saber que a vida é uma constante evolução. Hoje eu sou melhor do que eu fui ontem. Quem me conheceu há um ano, me conhece hoje, fala assim, caramba, porque eu automatizei ser uma constante sobre isso, mas a gente podia aqui gastar um tempo falando sobre os 6 medos universais, que simplesmente nos paralisam. E um dos medos Então universais, vamos. e hoje não dá tempo, a gente vai ter que marcar um dia, né? Mas dos 6 medos universais, e o que eu quero que você vá embora pensando aí para sua vida, é o medo da rejeição, ou seja, o medo da aprovação ou o medo da crítica. E aí, quando você tem esse bloqueio de ter medo da crítica, e aí eu falo com tranquilidade que eu conheço Márcia Machado, é uma desbloqueada de crítica que eu conheço poucas iguais. Quando você tem medo da crítica, o medo só tem uma função, te paralisar. Então, se você tem muito medo daquilo, em qualquer momento que você acha que você vai ser rejeitado, ou que você vai ser criticado, ou que você não vai ser aprovado, você não faz o que você devia ter feito. É quando você não faz, você não aprende, você não vence, você não cresce, você não vence, você não evolui, e você joga o seu tempo fora. A gente pode voltar um dia só para falar sobre medo aí.
E aí, esse papo rende muito, porque se eu começar aqui não vai dar tempo, a gente vai ter que cortar isso no meio do caminho. Mas, basicamente, mindset. Nós somos configurados. Nós acreditamos em algumas verdades ou em algumas mentiras. E isso nos traz resultados positivos. Amém, igreja. Traz resultados negativos. Vamos corrigir isso aqui e vamos ver o que está. E a pergunta crucial que fica é: se você descobrir que a sua religião te faz mal, você abandona a sua religião? Se você descobrir que um pensamento que você traz desde sempre não é verdade e que está te aprisionando, eu acredito que o universo ou Deus, ou seja lá do que for que você queira chamar, nos criou para sermos livres. Porque tudo é nosso e nós somos tudo. Nós somos criados para ser livres. E qualquer coisa que te aprisione não é legal. É a minha opinião. E se você descobrir que um pensamento, que uma crença, que uma conduta, que alguém, que uma instituição te aprisiona e te traz resultados negativos, você está disposto a largar essas verdades? Às Você já vezes se... até um, às vezes até um relacionamento, né, Renner? Às vezes é Ah, o no teu relacionamento que relacionamento. aprisiona a pessoa. E aí o relacionamento. E outra, e às vezes o relacionamento nem tem ninguém mal intencionado. Uma pessoa está aprisionando a outra porque ela precisa daquilo para se sentir bem, por histórias que ela acreditou lá no passado, que ela precisava de alguém para se sentir bem. Então ela não larga o osso. E aí tá fazendo um monte de coisa desagradável aqui. E a outra fica presa porque tem medo de largar, fica presa porque se sente coagida, ou fica presa porque, ele é pobre, mas ele é limpinho. Quem falou que tem que ser um ou outro? Ah, ele é infiel, mas ele me dá comida. Quem falou que tem que ser um ou outro? Você não precisa ficar preso nessas coisas. Tudo que te aprisiona é ruim. A pergunta que fica é: se você descobrir que você não está vivendo a vida que você queria, porque tem algo que te aprisiona nessa crença, nessa história, porque a sua mente foi programada para acreditar em histórias. Por que a Bíblia é a história do começo ao fim? A sua mente foi programada para acreditar em histórias. Tudo que eu sou mestre em ciência da educação para te falar, a relação de ensino-aprendizado é baseado em histórias. Uma história entra muito mais, sabe por quê? Porque deixa eu te explicar porquê disso. Porque o seu cérebro, a sua mente, ela não entende palavras. A sua mente entende pulsos eletromagnéticos. E as histórias é como se elas desenhassem os pulsos eletromagnéticos de uma forma que fica fácil de você visualizar. Uma história te faz entender com mais sentidos cognitivos. E é por isso que uma história, uma metáfora, funciona muito melhor. Então, cuidado com as histórias. Tudo que você ouviu, por mais que seja um fato, é um fato de uma história. Cuidado com as histórias que vocês ouviram, porque eu tenho certeza de uma coisa: mentiram para você. E sem maldade você acreditou. Porque mentiram para quem mentiu para você. E as pessoas que mais mentem pra gente sem saber são nossos pais, para nos proteger. Porque mentiram para eles. Eles são os mais bem intencionados. Então a gente tem que começar a entender essa verdade que liberta e se libertar. E isso só acontece aonde? No seu nível de consciência, no seu mindset. E que você pode sim procurar cursos de imersão. Eu tenho o método Sim, o Paulo Vieira tem o método CIS. E aí tem vários outros grandes apontando por aí. Todo o curso sério de autoconhecimento, de inteligência emocional, que é a forma como eu lido comigo mesmo e com as outras pessoas. Quando dividiu-se as inteligências múltiplas em 8 inteligências diferentes de Harvard e Gardner, se duas inteligências, Daniel Goleman tirou duas inteligências, a intrapessoal e a interpessoal, como eu lido comigo e como eu lido com as pessoas, e chamou de inteligência emocional. Isso vem se difundindo pelo mundo. Então, qualquer um desses cursos sobre ciência da felicidade, que é a minha especialidade aí, uma das únicas grandes referências do Brasil, qualquer um, faça. Conheça a si próprio. Uma imersão lá dentro de você. E aí eu só te conto uma coisa: se você estiver disposto a mudar esse mindset, vai doer. Vai doer. Descobrir quem você é vai doer. Descobrir o que você faz, o que você pensa, como você realmente age, vai doer. Mas esse é o processo, esse é o caminho. Para ser feliz, tem que chorar, bebê. Entendi. A única coisa que a gente ganha, Renner, sem fazer esforço é peso. É a única. Boa. Só Boa. tirando peso é transpiração e muito pouca inspiração, né? É isso aí. O poker,
Renner, ele é um esporte muito democrático. A gente fala muito aqui nas lives o seguinte: vamos supor que você é um bom jogador de pelada. Você vai para sua pelada no domingo, você é o melhor da pelada no domingo, ou você é o melhor do jogo lá do seu condomínio, ou da sua escolinha de futebol, enfim. Você pode ser muito bom jogador de pelada. Dificilmente, Renner, você vai jogar uma pelada com o Neymar, você vai jogar uma pelada com o Messi, você vai jogar uma pelada, sei lá com quem, que tá jogando bem agora. Com o Cristiano Ronaldo, enfim. No pôquer, não. Renner, no pôquer, o pôquer ele é tão democrático que você pode ser um jogador iniciante, que se você tiver dinheiro para pagar o buy-in, você pode jogar um torneio e sentar do lado do Akari, e sentar do lado do Yuri, e sentar do lado do Dudu, do pessoal que está aí realmente vivendo de pôquer e ganhando muito dinheiro com pôquer, porque ele é um esporte muito democrático. E isso faz, Renner, com que as pessoas, às vezes a pessoa tá aí numa fase boa no pôquer, às vezes ganhou um torneio, ganhou 2 torneios, e a pessoa acha que ela já virou profissional, a pessoa acha que ela já pode viver daquilo, e eu vejo muitas pessoas assim, não vendo esse lado de que o pôquer tem que estudar, de que o pôquer é transpiração, né? Quanto mais eu estudo pôquer, mais eu sei que eu não sei nada, né? Que cada coaching que eu faço, eu penso, gente, mas olha como eu tava É eu com a jogando. neurociência. Então, É eu com a assim, vida. Quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei nada. Sócrates então nunca escreveu um livro. E a frase mais famosa é só sei que nada sei. É. Então, Renner, o que que acontece? Pelo poker ser um esporte muito democrático, a gente acaba vendo algumas pessoas que, por estarem numa fase boa, acham que já sabem tudo, que não precisa estudar mais e tudo. E eu falo muito isso aqui, gente. A pessoa, para ser engenheiro, ela estuda 5 anos de faculdade e forma, para depois arrumar um emprego, Aprender. para depois ganhar dinheiro. A pessoa, para ser médico, vai estudar 6 anos, vai depois vai fazer uma residência, para depois ganhar dinheiro. E no poker, não. A pessoa quer começar a jogar, a pessoa quer dar uma runada na vida aí, 2, 3 torneios e quer começar a ganhar dinheiro, quer começar a ser lucrativo. Não é assim. Você Não é primeiro sustentável. não é sustentável. Você primeiro tem que se profissionalizar, você primeiro tem que estudar, você não necessariamente se profissionalizar. Profissionalizar não é a palavra. Porque às vezes a pessoa, ela quer ser um bom jogador de poker e não quer ser profissional, não quer viver daquilo, não tem problema nenhum. Mas se você quer ser um profissional, se você quer viver de poker, primeiro, gente, é a transpiração. É igualzinho se você estivesse fazendo uma faculdade para qualquer outra coisa, né? E aí você manda uma quantidade enorme de informações para o seu cérebro. Com o tempo, aquilo vai, as pecinhas do quebra-cabeça vai se encaixando. E é igual aprender idioma, é igual aprender engenharia, é igual aprender pôquer, é igual aprender qualquer coisa com um nível um pouquinho maior de complexidade, como são todas essas. Ô, Renner, a gente está caminhando aqui, infelizmente, para os 5 minutinhos finais da nossa live. E a Geisa pediu para você falar só mais um pouquinho, vamos aproveitar esses minutinhos finais aqui, sobre fugir da dor. Você falou aí um pouquinho, que as pessoas fogem da dor. O tempo todo, inconscientemente, a gente está tomando, não sei se vocês sabem, se não sabem, eu vou ficar sabendo agora. A nossa mente, nós temos em média 70 mil pensamentos todos os dias. Quem tem síndrome do pensamento acelerado como eu tem um pouco mais. Mas desses 70 mil, 35 mil são escolhas. O tempo todo você está escolhendo algo, ok? E essas escolhas são baseadas em fuga das dores. Quais dores? As suas dores. Ao que você acredita que dói. É por isso que muitas pessoas sofrem, porque preferem se apegar tão fortemente às suas dores, independente do quanto as faça sofrer. E aí, o meu pai é a mão aberta, porque a dor dele era não poder dar presente para alguém. Então, quando ele teve condição, ele sempre deu para alguém. Isso fazia ele se sentir importante. Deixa eu voltar um pouco. Freud explica da psicanálise, que é a psicologia segundo o próprio Freud, que o ser humano é movido por 2 anseios muito importantes. O anseio sexual, que não vem ao caso agora, e o anseio de
se sentir importante, ok? Tudo que você faz, basicamente tudo que você faz na vida é para se sentir mais... Simone Salgado, beijo! Tudo que você faz é para se sentir mais importante ou para fugir de algo que faz você se sentir menos importante, ok? Isso é a fuga da dor, baseado nos anseios que Freud já explica muito bem. Vou dar um outro exemplo. A minha mãe, ela tem sapatos que ela nunca usou. A mãe do Rafinha, você conhece o Rafinha, meu amigo? A mãe do Rafinha tem uma despensa, gente, que não é brincadeira. É 12 potes de café, é 6 ketchup, é 4, 5 azeite. É uma despensa. A minha mãe não teve comida quando criança. E não teve sapato. E não teve um monte de coisa. A Fátima, mãe do Rafinha, não teve comida, não teve sapato e não teve um monte de coisa. Mas de tudo que ela não teve, o que que dói nela? Ver a despensa vazia. Isso gera nela um desespero de que a comida vai acabar. E esse desespero de que a comida vai acabar dói no pensamento. Deixa eu te explicar uma coisa, anota isso aí. A sua mente não sabe a diferença entre realidade e imaginação. Ponto. Se você pensa, para sua mente já é realidade. Quando você vê algo que é real, a informação que a sua mente recebe é o que você está pensando. O real te faz pensar através dos sentidos e você configura aquilo. Sua mente não sabe a diferença. Então, se você sofre no pensamento, você sofre de verdade. Ou seja, se no pensamento da Fátima, a possibilidade de ficar sem comida, ainda que eu tenha 7 pacotes de cafés ainda, 8 quilos de arroz, mas a possibilidade na minha mente de eu ficar sem comida me dá um desespero e eu preciso ir comprar comida. Ela vai ficar sem comida? Não. O que ela está fazendo? Inconscientemente, se defendendo de uma dor que só existe aqui. A minha mãe tem sapato que ela nunca usou. E quando ela vê um sapato bonito, ela precisa daquele sapato? Não. Estou falando que ela não pode comprar. Pode e deve, o dinheiro é dela. Ela não precisa daquele sapato. Ela vai ficar descalço? Não. Mas ela andou descalço tanto tempo. E, de repente, ali, ela, que também não tinha comida, sentiu a dor de ver as coleguinhas usando o sapato e ela não. Então, quando adulto, você leva a sua infância no seu interior para o resto da sua vida. Por quê? Porque a sua configuração é formada até os 14 anos. A primeira infância até 7, a segunda infância até os 14. Então, essas dores da infância você leva para a vida. E aí minha mãe vê um sapato e fala, eu vou comprar. Na dor dela, ela tem medo de não ter ou de encontrar com alguém com um sapato mais bonito que o dela, não sei. Ela vai ficar sem sapato? Não. Mas para se defender daquela dor, ela compra. E é por isso que a gente está o tempo todo comprando, escolhendo, falando, se permitindo para buscar um prazer, mas muito possivelmente para fugir de uma dor que um dia fez com que você se sentisse menos importante. Sensacional. Sensacional, meu amigo. Muito obrigada. Em breve nós teremos outra edição das minhas imersões e eu volto aqui para convidar vocês, onde a gente entra profundamente nisso tudo para realmente transformar vidas. Um filme que eu gosto muito é Homem-Aranha 1, quando o tio Ben fala para o Peter Parker que grandes poderes, grandes responsabilidades. Deus me deu um poder muito grande de adquirir conhecimento e transmiti-lo. E eu sei o tamanho da minha responsabilidade. E é por isso que eu aceitei esse convite incrível e gentil de estar aqui hoje dividindo esse assunto com vocês. Que ótimo. Renner, quero te agradecer. Eu adoro fazer live com você, porque é só assim que a gente para uma hora para conversar. Né? Então eu acho sensacional, né? Porque pelo menos é uma hora que a gente conversa. Quero agradecer ao pessoal. O reloginho aqui já acendeu. Porque o Instagram é assim, quando tá ficando bom, ele manda a gente embora. Salva a live quero aí no agradecer. perfil da Copag. Oi? Salva a live aí no perfil da Copag. Vou salvar, já tem manda gente pra aqui mim. pedindo. Já tem gente aqui pedindo para salvar. Quero te agradecer, agradecer ao pessoal que ficou aqui assistindo a gente. A live fica gravada. Quinta-feira da outra semana, a gente está de volta. Um beijo, obrigada, meu amigo. Beijo, te amo. Fica com Deus, viu? Também. Até a próxima. Tchau, tchau.